Mateus 22, versículo 21, que diz assim: Dizem-lhe eles, dê César então. Ele lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Entendemos? Dai César o que é de César, dai Deus o que é de Deus. Isso foi quando um cobrador de impostos passou cobrando imposto e cobrou de Jesus. Falou, será que o mestre não pagaria o imposto? E aí, um discípulo foi até Jesus e disse, o cobrador de imposto está perguntando se o senhor não pagaria o imposto. E Jesus disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, aquilo que é de Deus, a gente tem que dar para Deus. Aquilo que é meu, tem que dar para mim. Aquilo que é seu, tem que ser seu. E aquilo que é de César, que no caso lá era o cobrador de imposto, então tem que dar para ele. É lícito que nós pagamos os nossos impostos, até onde eles sejam impostos. Porque na maioria das casas, dos causos, a gente é extorquido pelos donos de impostos. Então, aí refletir sobre o caso, dê a César o que é de César. Então, se a gente tem um problema, uma coisa para dividir, temos que dividir tudo direitinho. Aí é onde me trouxe a história do rapaz do Senhor, que me contou, foi sobre um casal que se separou e o homem, a mulher no caso, ela deu uma de esperta. Eles tinham várias casas, inclusive tinha uma que era no nome dela, né? E ela, quando separou, para não perder todas, para alguma coisa ali ficar sem ser dividido, né? Hoje o pessoal usa muito isso é um perigo. E aí, essa mulher pegou a casa, uma das casas, e colocou no nome de uma tia dela. Para que quando fosse dividir, então aquela casa não constasse para ser dividido. Aí, tudo bem. Passou um tempo, dividiu tudo, as outras coisas, e aquela casa ficou sem dividir. Aquela mulher que estava ali, aquele marido, ele não sabia da existência daquela casa. Como disse que tinha vendido, só que ali vendeu, e o marido da mulher que ficou com a casa, da que recebeu a casa, que passou por nome dela. Ela também era casada em civil com o esposo dela. Mas tudo bem, aí o outro separou lá, dividiu as coisas, morreu a conversa. Com o passar do tempo, o que eles não esperavam era que aquele marido separasse daquela mulher. E a casa ainda estava no nome dela, mesmo que não tivesse. E separou. A mulher separou do marido, só que ela tinha esquecido que aquela casa estava no nome dela. E foi para a justiça. Tentaram fazer um acordo, não conseguiu, aí foi para a justiça. Quando chegou na justiça, botaram os advogados para dividir as coisas, e ela achando que ia dividir só o que estava ali entre eles, que ele não ia exigir a metade daquela casa que não era dela, no caso, né? Que estava no nome dela, para livrar de ser dividida lá com outros que tinha separado antes. Aí, os advogados chegou, o juiz, quais são os bens de vocês? Aí colocaram tudo, ele falou, mas tem uma casa também, que a gente comprou junto. O cara foi malandro, ele usou a inteligência, ele falou, essa casa a gente comprou junto. Só que na época, como eu já tinha muita coisa no meu nome, eu resolvi colocar essa casa no nome dela. Então tem essa casa também que é para ser dividida. Quando falou isso, a mulher quase cai da mesa. Estava se separando. Porque ela não esperava que ele ia colocar aquilo.
E o juiz caneta. Depois, para resumir, teve que dividir tudo aquilo. E a casa também foi dividida. Metade do homem e metade que seria dela, no caso, que seria do outro. Vocês estão entendendo, né? Então, depois, ela teve que ir se ver com o parente dela lá. Aí, se caso ele perdeu a parte, ou se ela teve que pagar para ele, aí ia combinar disso. Então, irmãos, tem hora que na hora da angústia, na hora da gente dar uma de esperto, diz, eu vou fazer desse jeito, porque aí eu dou uma pernada nele, mas o que está lá em cima não dorme. Então esse pessoal, eles usou de má fé contra aquele homem que separou primeiro. Aquela mulher usou de má fé, colocando aquela parte no nome de outra pessoa, para que aquele marido não tivesse aquela parte, aquele direito na metade de uma casa que era dela. Então, fizeram essa maracutaia e lá no final Deus veio e disse assim, a minha justiça eu não deixo. Então, quando chegou de frente do juiz, o homem lembrou. O outro homem já era outra história, tá entendendo? Ele lembrou e disse assim, não, como tem essas casas são nossas. E a mulher que estava separando ali, ela não podia negar. Como é que ela ia dizer que ela fez aquela maracutaia? Ela ia ser presa. Ia ser pior para ela se ela abrisse o jogo. Então ela preferiu ficar calada, perder a parte da casa pro marido e depois ela foi lá e viu o que ajeitou. Porque se ela abre o jogo que tinha ponhado a casa no nome dela, aí a enroscada para ela era maior. Entendeu, irmãos? Como é que é a coisa? Então a gente nunca deve usar malandragem em cima de alguém, porque Deus é justo. E ele não deixa uma injustiça sequer. Ele esclarece tudo, ele faz tudo no tempo, pode passar anos, pode passar meses, pode passar décadas, mas no dia certo, Deus vai lá e descobre tudo. Então isso aqui é uma reflexão. Eu estava, como eu disse, molhando as plantas ali, lembrei dessa história e refletindo nesse versículo, dê a César o que é de César. Então, onde é que entra isso nessa história? Que aquela mulher, quando separou, aquela casa que ela colocou no nome da outra para não dar a metade para o marido, ela tinha que ter dado. Dê a César o que é de César. Entendeu? Então, aquela outra que entrou na história, que pôs no nome dela, ela entrou fazendo de má fé, que ela não tinha nada a ver com aquele problema, e ela pegou um problema dos outros e colocou nas costas dela. Então, depois, quando chegou em frente do juiz, você acha que ela não refletiu? E só hoje eu estou entrando em uma enrascada que não é minha. Eu vou ter que dar algo que não é meu para alguém. Porque o cara, ele soube, ele sabia e ele exigiu. Então, às vezes, é quando a pessoa pega alguém que mesmo sabendo, mas deixa para lá, tudo bem, né? Agora, quando pega alguém que vai até o pé da coisa para resolver tudinho, é onde chega num caso desse aí. Então, que Deus abençoe. Né? Isso aqui é só para refletir, irmão. Se vale a pena passar os outros para trás ou seguir certo, né?